aí a gente já aparece aqui. Boa tarde, pessoal. A gente está começando toda quinta dia de live. A gente estava rindo muito aqui antes, por isso que a gente estava indo um pouco desconcentrada, né, Débora? Não, estamos concentradas porque o assunto é importante, mas estamos felizes de estar aqui, né, Isadora? Isso mesmo. Débora Lores, que é a nossa convidada de hoje, fonoaudióloga. A gente vai conversar um pouquinho sobre saúde do trabalhador, especificamente questões auditivas, né, Débora? Exatamente. Que é a área da Débora, e ela é uma referência aqui em BH nesse assunto. Então, por isso que ela está com a gente hoje para conversar sobre essa live, que tenho certeza que vai ser muito instrutiva e todo mundo vai gostar muito. Primeiro, obrigada pela oportunidade. É um tema muito importante para a fonoaudiologia e a gente tem que divulgar e fazer bem feito o que a gente faz, né? Então, obrigada pela oportunidade. É um prazer. Débora, primeira pergunta então. Qual é a diferença entre a audiometria clínica e a ocupacional? Bem, nossa, essa é uma pergunta até sempre aparece, né? Sempre aparece. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista metodológico, não há nenhuma diferença entre a audiometria clínica e a audiometria ocupacional. Nessas duas situações, Isadora, nós estamos falando da audiometria tonal limiar, que é a pesquisa dos limiares auditivos psicoacústicos, né, com os estímulos, né, usados tons puros, por meio da investigação da via aérea e da via óssea. Então, os critérios para a realização da audiometria tonal linear, tanto no ambiente ocupacional quanto no ambiente clínico, são os mesmos, não há diferença na realização do exame. Também não há diferença na responsabilidade do fonoaudiólogo que realiza esse exame, no ambiente clínico ou no ambiente ocupacional. Agora, existe uma diferenciação, e é uma diferenciação simplesmente na finalidade desse exame. A audiometria tonal linear, realizada com objetivo, com finalidade ocupacional, ela é utilizada, Isadora, para a gente acompanhar a audição dos trabalhadores expostos a riscos para perdas auditivas no ambiente de trabalho durante o tempo que ele trabalha naquela empresa. Então, é uma audiometria que nós vamos fazer, né, ao longo do tempo trabalhado nessa empresa, para a gente comparar e entender como que a audição desse trabalhador está reagindo aos riscos no ambiente de trabalho. Então, é uma audiometria que tem uma finalidade específica. Hoje, no Brasil, as audiometrias realizadas com finalidade ocupacional, elas são orientadas por um documento do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o anexo 1 da norma regulamentadora número 7, e aí esse documento define as diretrizes e parâmetros mínimos para avaliação e acompanhamento da audição dos trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados no ambiente de trabalho. E aí tem uma coisa, até uma curiosidade, assim, esse documento do Ministério do Trabalho, ele foi publicado em abril de 98, ele também é conhecido como Portaria 19, né, de 98, e nesse ano de 2018 estamos completando 20 anos de legislação sobre o assunto. É o que rege mesmo essa atuação do fonoaudiólogo na competência ocupacional, né? É o que rege a atuação do fonoaudiólogo com relação a uma atividade do programa de conservação auditiva relacionada aos diagnósticos audiológicos dentro, né, do ambiente ocupacional. É importante esclarecer que a atuação do fonoaudiólogo na área ocupacional ela é muito ampla. O fonoaudiólogo atua com a implantação e a gestão do Programa de Conservação Auditiva, né, o PCA, a gente conhece pela sigla PCA. E o PCA, ele contempla várias atividades e envolve também vários setores da organização. Então, quando eu falo do anexo 1 da norma regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho, eu estou falando de um documento que referencia uma atividade do PCA, que é a atividade de gerenciamento audiológico, de acompanhamento diagnóstico, do diagnóstico audiológico dos trabalhadores expostos, né, a níveis de pressão sonora elevados. Gente, perguntas para a Débora podem deixar nos comentários que ela tá aqui para responder, tá? Então vamos aproveitar esse momento. Débora, o que são os exames de referência e sequenciais? Vamos lá, então.
Os exames de referência e os exames sequenciais são tipos de exames, tipos de audiometrias que estão descritos nesse documento que eu comentei anteriormente, que é o anexo 1 da NR7, e esses tipos de exames, eles são propostos no anexo 1 da NR7 com a finalidade de possibilitar a evolução, de possibilitar a avaliação da evolução da audição do trabalhador durante o tempo que ele trabalha naquela empresa. Então, existe uma metodologia proposta pelo anexo 1 da NR7, é uma metodologia de caráter preventivo, que prevê a comparação dos exames. Então, funciona mais ou menos assim, Isadora. Todo trabalhador tem que ter um exame de referência, que tem que ser realizado em condições de referência. Isso até é importante a gente comentar, porque a legislação, ela define exigências e condições específicas para o exame de referência e os exames sequenciais, ou seja, a legislação ela é mais rigorosa quando ela trata da realização de um exame de referência. E aí, por exemplo, a questão do repouso auditivo, né, de no mínimo 14 horas. Então, para a realização de um exame de referência, é obrigatório, por lei, que o trabalhador tenha realizado o repouso auditivo de no mínimo 14 horas antes do exame. Essa exigência já não é obrigatória para os exames sequenciais. Então, assim, voltando, né, ao meu exemplo, então todo trabalhador tem que ter um exame de referência, que é um exame realizado em condições de referência. A partir de então, os próximos exames, as próximas audiometrias desse trabalhador serão as audiometrias sequenciais, que serão sempre comparadas com esse exame de referência. A partir do momento que eu tenho por meio dessa comparação, uma piora identificada em um exame sequencial, e aí tem que ser uma piora que se enquadre, né, que preencha os critérios definidos pelo anexo 1 da NR7 para desencadeamento e agravamento, né? Essa metodologia está muito clara no anexo 1 da NR7. Então, se eu tenho um exame sequencial que foi comparado com a referência e esse exame sequencial apresenta uma piora que se encaixa como desencadeamento ou agravamento, e essa piora ela é confirmada num reteste, então eu tenho uma mudança do exame de referência, eu tenho um novo exame de referência. Quando a gente entende isso, fica fácil compreender que um mesmo trabalhador, dependendo da evolução da audição desse trabalhador dentro da empresa, pode ter mais de um exame de referência, né, ao longo da sua vida laboral dentro daquela empresa. Mas, para fins de comparação, a gente tem que sempre considerar, Isadora, o último exame de referência desse trabalhador. Então, imagine, o exame de referência, os sequenciais são comparados com ele. Tive a mudança da audiometria de referência, a partir de então, os exames sequenciais serão comparados com essa última referência. Então, são tipos de exames que compõem uma metodologia para permitir avaliar a audição do trabalhador ao longo do tempo que ele fica exposto a riscos para perdas auditivas. Já que a gente tá falando... Respondi? Respondeu demais. tá super claro até pra mim, né? Eu que não sou fonoaudióloga. Imagina pra vocês. Débora, a gente tá falando ainda de exames, né? Em quais casos o fono ele deve fazer o reteste audiométrico do trabalhador? Tá, olha, e aí é boa essa pergunta porque ela faz um link com a resposta anterior, né? Então, assim, o reteste... Ele deve acontecer sempre que um exame sequencial apresenta uma piora em relação ao exame de referência, e esse exame sequencial apresenta uma piora que se enquadra, que preenche os critérios definidos na legislação para desencadeamento e agravamento de perdas auditivas induzidas por níveis de pressão sonora elevados. Então, se eu tenho um exame sequencial que apresenta uma piora em comparação à referência e essa piora se enquadra como desencadeamento ou agravamento, é necessário fazer um reteste. E é importante, esse reteste para confirmação da piora, necessariamente, Isadora, ele tem que ser um reteste que atenda às condições
para um exame de referência. Porque porque é o parâmetro que a gente tem. Então eu tenho que ter condições ótimas de realização do exame para saber, para confirmar ou não aquela piora identificada. Com relação a prazo, uma coisa que também é bacana da gente comentar é que pela legislação nós não temos um prazo definido para a realização do reteste. E aí fica a critério da equipe definir um prazo para o reteste, um prazo razoável e responsável para a gente não perder o acompanhamento daquele trabalhador. Na minha experiência, assim, uma sugestão pessoal, eu sempre sugiro que os retestes não aconteçam, né? Os retestes para confirmação de uma piora auditiva não aconteçam num prazo maior do que 30 dias. Porque se a gente deixa rolar demais, estende muito esse prazo, a gente perde a oportunidade de ser preventivo. Então, eu já poderia estar tomando uma atitude, já poderia estar intervindo, né, em alguma questão necessária para proteger a audição desse trabalhador, e aí quando eu estendo muito esse prazo por reteste, eu posso perder o time para atuar de maneira preventiva. A gente tá aqui aguardando as perguntas de vocês, viu? Tá chegando? Silvia fez um comentário aí, dizendo, parabenizando, né, pela ação e dizendo que você é uma referência no assunto, e é mesmo. A Silvia é suspeita, a gente formou, né, nós fizemos faculdade juntas e ela também é uma grande referência pra mim na área. Então, Silvia, se quiser fazer alguma pergunta pra Débora, né, ela tá aqui pra além poder de ser uma grande amiga, a Silvia é uma grande amiga. Mas quem quiser enviar, pode deixar nos comentários aí que a gente responde tudo que for feito em tempo real. Aqui, o que não for, a gente passa pra Débora depois. Tenho certeza que ela vai responder também. Débora, o que é a ISO 8253 e como ela se aplica nesses casos que a gente está conversando aqui hoje de áudio ocupacional? Isso. A ISO 8253, ela é uma norma de padronização internacional e ela é referenciada no anexo 1 da norma regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho em 2 itens. Então, especificamente a ISO 8253, parte 1, ela é citada nesse documento do Ministério do Trabalho quando esse documento trata do assunto calibração de audiômetros. E aí, nesse item que fala de calibração de audiômetros dentro da legislação do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho orienta que a gente, considere o que está disposto na ISO 82531 e também a ISO ela é referenciada no item que trata dos limites máximos de níveis de pressão sonora no ambiente, né, ou na cabine acústica ou no ambiente em que o exame é realizado, e aí para a realização de exames de referência. Então, também nesse ponto, quando a legislação trabalhista fala que o ambiente para a realização do exame em condições de referência tem que ter características específicas, fala que para esse ambiente os limites de ruído, os limites de níveis de pressão sonora elevados, os limites de níveis de pressão sonora, né, nesse ambiente para teste não podem exceder os limites que estão propostos na ISO 8253, parte 1. Né? Então, é uma norma de padronização internacional, seguida por mais de 150 países. O Brasil, né, é um país que se apoia na norma ISO para definir padronizações em vários setores, e com relação à realização de audiometrias, o anexo 1 indica a ISO para que seja a nossa referência nesses 2 pontos. Calibração de audiometria e condições, aferição, né, do ambiente para realização da audiometria de referência. Já que a gente está falando aí sobre calibração, padronização e tudo mais, o Conselho tem um material, viu, gente, disponível
Tá no site, né, crefando6.org.br, lá tem uma aba sobre campanhas, onde vocês vão conseguir ver os materiais de divulgação que a gente tem disponíveis, não só de divulgação, como esse no caso, que é um material de consulta. Então ele é disponibilizado um exemplar por fonoaudiólogo, mas vocês podem fazer a solicitação lá no site que a gente envia. É um material muito utilizado, né, Débora? Sim, sem dúvida. E eu ressalto que esse material é um material, a gente usa muito ele na área ocupacional também, né? É um material que traz as disposições da ISO 8253, né? E faz a relação dessa norma com o documento do Ministério do Trabalho. Então é um material muito interessante, aqui fala dos itens que eu mencionei, esclarece a questão, né, da periodicidade para calibração dos audiômetros e da questão do atendimento, né, dos ambientes para realização da audiometria por via aérea e por via óssea. Pois é, tá bom? Então, um material de consulta muito ótimo, importante, viu, gente? Está disponível, é só solicitar que a gente encaminha. Débora, aqui o fonoaudiólogo deve entregar o resultado do exame. A gente pode dividir essa pergunta em duas, assim. Né? Ele entrega esse resultado do exame ao trabalhador, ao engenheiro de segurança do trabalho, ou ele tem que encaminhar isso para a empresa? Qual que é a norma e qual que é a conduta? Pois vamos organizar um pouco assim a resposta. Na verdade, a audiometria tonal limiar realizada com finalidade ocupacional, ela é um exame que tem que chegar até a equipe de saúde da empresa, né, o médico do trabalho, o fonoaudiólogo, para que a gente consiga fazer a gestão da avaliação e do acompanhamento da audição desse trabalhador, né? Mas a legislação fala que o médico coordenador do PCMSO ou o encarregado pela realização do exame, né, ele tem que disponibilizar cópias desses exames para os trabalhadores. É um direito do trabalhador receber a cópia do seu exame, né? Então, se o trabalhador solicita, isso não pode ser negado a ele. Então, pela legislação, isso tem que acontecer. E aí, você comentou a questão, né, de engenheiro de segurança do trabalho. Eu só chamo atenção para um ponto. O exame, a audiometria, ele consta um resultado, ele é um resultado de um exame daquela pessoa. E aí a gente tem que pensar na questão do sigilo médico. Eu não posso divulgar resultados, né, de diagnóstico para pessoas não médicas, né? Mas é muito importante que a equipe médica dessa empresa receba, claro, vai ter que fazer a análise de todos os exames, comparar esses exames conforme a metodologia que eu comentei anteriormente, e isso necessariamente, Isadora, tem que gerar indicadores. Eu brinco muito, eu falo assim, gente, a audiometria não foi feita para ficar parada em prontuário. Não é. O objetivo da audiometria é um objetivo dinâmico. Eu preciso comparar os exames para que eu tenha condição de saber como a audição daquele trabalhador está se comportando naquele ambiente de trabalho, né? Então, é isso. A gente tem que disponibilizar as cópias, caso o trabalhador solicite, é um direito deles. E a gente tem que saber utilizar esses dados que são gerados nas audiometrias e, mais do que isso, transformar isso em informação, em indicador de saúde para o nosso programa de conservação auditiva. Débora, já que a gente está falando sobre essa análise, sobre ter realmente esse histórico do trabalhar dentro Eu vou da empresa, colar essas perguntas, hein, Isadora? Vai o quê? Colar, Vou ler antes aí pra tentar me organizar. Então vamos lá. Quem é o responsável pela avaliação e medidas de controle de ruído na empresa e se o fonoaudiólogo pode atuar nisso também? Tá, claro que pode atuar, pode e deve atuar, né? A gestão de medidas de controle coletivo, né, na empresa é um trabalho realizado por uma equipe. Na verdade, o PCA não é um programa de uma equipe única. O PCA é um programa que envolve todos os setores da empresa e é importante que a gente tenha participação de todos esses setores. Especificamente quando a gente trata desta atividade, porque aqui nós estamos falando da gestão de medidas de controle coletivo, que é uma atividade
do programa de conservação auditiva. Essa atividade, ela deve ter a participação do fonoaudiólogo, e o fonoaudiólogo, nesta atividade, tem que contar muito com o apoio e com a participação direta da equipe de engenharia de segurança do trabalho, com a consultoria de engenharia acústica, com os chefes, né, os donos das áreas, as chefias, as lideranças das áreas em que esse trabalho vai ser desenvolvido, e principalmente contar muito com o apoio do trabalhador, né? Então esta é uma atividade que o fono pode e deve participar, e que é uma atividade que tem que ser realizada em equipe. Isso. Tem uma pergunta no chat, Débora. A Natália Ávila está perguntando em relação ao laudo da audiometria ocupacional, há alguma diferença do laudo da audiometria clínica? Gente, essa pergunta sempre surge, né? É uma pergunta recorrente também. Que bom que a gente não colocou aqui, porque aí o fonoaudiólogo teve a oportunidade de fazer. Pega o guia de orientação aqui. Isso. Natália, é o seguinte, em audiologia ocupacional, a gente trabalha com alguns diagnósticos. Um diagnóstico que a gente considera em audiologia ocupacional, nós chamamos de diagnóstico audiológico, que na verdade nada mais é do que o que você chamou de laudo, parecer para o resultado individual daquele exame, tá? Com relação à classificação do exame individualmente, não há diferença entre, né, o exame realizado com finalidade clínica e o exame realizado com finalidade ocupacional. Ou seja, eu tenho que avaliar se existe ou não a perda auditiva, e se essa perda auditiva existe, eu tenho que classificar essa perda auditiva considerando o tipo da perda auditiva, o grau da perda auditiva e a configuração. Claro que nós temos que utilizar o que nós temos de referência hoje, de publicações, para utilizar esses critérios, e existem alguns critérios que não representam bem os resultados que eu encontro na audiometria com finalidade ocupacional. Então, assim, o meu ponto de vista, então, vou tentar te responder. Não há diferença, a gente tem que usar os mesmos critérios usados, né, para classificação do resultado na audiometria clínica. Não existe essa diferença, mas enfim, a audiometria tonal limiar, ela é classificada, o resultado é classificado do mesmo jeito, mas para a audiologia ocupacional é muito importante que a gente tome o cuidado de fornecer um parecer que seja esclarecedor para a equipe que vai tratar aquele exame. Então eu falo, gente, não vamos correr o risco de utilizar um critério de classificação que não representa bem o resultado do exame. E esse próprio documento, né, do Conselho, que é a Guia de Orientação na Avaliação Audiológica Básica, fala que, assim, preferencialmente, a gente tem que utilizar os recursos que a gente tem para classificar o resultado de um exame. Mas na minha sugestão, se aquele critério de grau, por exemplo, não representa bem o resultado do exame, eu acho que de repente não vale a pena ser usado, e aí eu vou procurar um outro critério, ou eu vou fazer uma descrição, né, daquele achado, de forma que o meu parecer represente ou tenha um significado para o médico do trabalho ou para a equipe do PCA que vai receber esses dados, tá bom? Então a gente usa aqui o mesmo guia que orienta, né, como fazer o parecer ou laudo, um único para tudo. A gente só tem um comentário que aqui, né, quando a audiologia, né, a audiometria ocupacional, ela é tratada nesse guia também, e aqui fala que o fonoaudiólogo ele tem a liberdade de fazer os comentários ou a descrição do que ele achar pertinente, né, no momento de dar um parecer para um exame, e que eu tenho que considerar também o que está disposto no anexo 1 da NR7. Então, eu tenho que seguir os parâmetros do anexo 1 da NR7 para a classificação do exame também, tá bom? Mas gente, é uma confusão que existe, porque assim, dentro do PCA, eu falei que a gente tem alguns diagnósticos, né? Então,
a gente tem o diagnóstico audiológico, que é de responsabilidade do fono que realiza o exame, que, né, seria sinônimo do parecer ou do laudo. Esse diagnóstico audiológico, ele deve respaldar o médico do trabalho na definição do diagnóstico nosológico, né? Então, que a nossa atuação seja uma atuação responsável e que a gente consiga apoiar o médico na definição do diagnóstico que é de responsabilidade dele. E aí esse guia que a Débora tá falando é esse aqui, que ela já mostrou, que é do Conselho Federal, né, do Sistema de Conselhos, na verdade. E ele também está disponível para envio, então é só solicitar. Como ele é um guia que a gente entende que às vezes pode ajudar na clínica de um modo geral, a gente disponibiliza uma quantidade maior por pessoa, tá? Então é só vocês olharem lá e seguir as instruções no mesmo lugar que eu falei, que tem o outro, que é esse aqui, que a gente já mostrou, na seção Comunicação Campanhas do site do Conselho, crefone6.org.br. Débora, a última pergunta, então, tem algumas interações aí. A Gabriela, que é a presidente do Conselho, né, Gabriela Cintia Januário, tá te parabenizando e agradecendo aí a sua disponibilidade em compartilhar seu conhecimento com todo mundo. Eu que agradeço. Agradeço a Gabriela pela confiança, a vocês, né, pelo convite. Como eu disse, para mim é muito importante estar aqui. Que bom. Não só por mim, mas eu acho que para todos os fonoaudiólogos que hoje fazem um trabalho sério na audiologia ocupacional. Que bom. É um assunto que tem muito interesse e muitas dúvidas, com certeza. Então vamos a uma última pergunta, Débora, pra gente deixar a Débora almoçar também, né, gente? Você já falou um pouquinho sobre isso na sua primeira resposta, mas o fonoaudiólogo, ele pode atuar com a coordenação do PCA ou do PPPA. É PPPA? Esse tanto de P mesmo? PPPA, né? Na verdade, essa sigla, né, PPPA, é uma sigla usada pelo Conselho Federal, né, que seria o significado de Programa de Prevenção de Perdas Auditivas, que nada mais é do que o Programa de Conservação Auditiva, a sigla PCA. Eu, no meu trabalho com os meus clientes, eu sempre prezo, né? Eu sempre prefiro utilizar a sigla PCA, que é uma sigla mais conhecida. E porque é uma sigla que está referenciada na legislação trabalhista e previdenciária brasileira, sabe, Isadora? Então, mas que a gente não confunda, estamos falando de um mesmo programa. E aí a pergunta, desculpa, perdi. O fonoaudiólogo pode atuar com a coordenação desse programa. Claro, mais uma vez, não só pode como deve. E aí nós temos duas resoluções do Conselho Federal que dispõem sobre a competência do fonoaudiólogo para implantar e para coordenar o programa de conservação auditiva. São as resoluções 428 e 469 do Conselho Federal de Fono. E aí, como vocês percebem, nós fonoaudiólogos estamos prontos para atuar, né, quer dizer, não estamos prontos, mas estamos resguardados para estarmos prontos. Temos que estudar muito, temos que nos empenhar, mas estamos resguardados, tanto do ponto de vista técnico, porque nós temos a capacitação para isso, assim, né? A gente tem na graduação e na pós-graduação um preparo para atuar com as questões relacionadas à conservação da audição dos trabalhadores e além disso, nós estamos respaldados também do ponto de vista legal com essas duas resoluções do Conselho Federal. Tá bom? Essas duas resoluções que a Débora citou, a gente vai colocar o link delas aqui nos comentários para vocês acessarem, tá? Mas todas as resoluções também vocês encontram no site do Conselho Federal, que é fonoaudiologia.org.br. Na seção Legislação tem todas as resoluções. É só dar um Ctrl F e procurar pelo assunto ou pelo número, pela dúvida que vocês tiverem, tá? Não deixe de acessar não, que é a parte mais importante do site do Conselho Federal, digamos assim. Débora, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito rico, eu tenho certeza que todo mundo gostou muito. Eu que agradeço. E o pessoal se manteve aí online, viu? Não caiu ninguém pra poder assistindo do início ao fim. Que coisa boa. Dúvidas que vocês enviarem depois dessa live, até porque a gente tem um probleminha de delay, então a gente acaba e isso continua. A gente já acabou aqui, mas pode ser que alguém faça nesse meio tempo. A gente encaminha pra Débora responder pra vocês depois, ou a gente marca a Débora
aqui nos comentários e ela mesma responde. Tá Isadora, antes de terminar, só dar um recadinho. Por favor. Sabe aquelas fonos preocupadas com a audição de todo mundo? Gente, carnaval tá chegando, bom carnaval pra todo mundo. Mas se cuidem, né? Cuidem da audição. Então, se divirtam, aproveitem, caiam na folia, mas com responsabilidade, né? Isso não mesmo. Vamos nos expor, né, a sons intensos, porque a gente sabe que a exposição a sons intensos, ela prejudica, assim, a nossa audição. Então, Vamos com fazer responsabilidade. O bloco do protetor auditivo. A gente pode fazer, hein? Bloco da conservação auditiva. Então tá, gente, muito obrigada, Débora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Na semana que vem não tem live, porque né, vai estar todo mundo ainda se recuperando do carnaval, mas no final do mês, na última semana de fevereiro, a gente volta e libera o tema pra vocês aí mais próximo, tá? Então, tchau, tchau, obrigada pela companhia. Obrigada.